given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But to listen to it and receiving it is different. See, there is 7 qualifications to make the statue of God. There are 7 church ages that God has brought the church to this qualification, and He has 7 messengers to do it. There are 7. Got you? Shalom a todos. O canal Doutrina da Mensagem tem o prazer de apresentar o livro áudio. Como funciona um audiolivro? Como o próprio nome já diz, os audiolivros são gravações de voz do texto de um livro. Dessa forma, você pode ouvi-los, em vez de ler. Um audiolivro é uma versão exata, palavra por palavra, de títulos impressos. Isso facilita para muita gente o acesso. E, para aqueles irmãos que sempre criticam sobre tudo, lembre-se, tem muitos irmãos e irmãs que já não conseguem ler, e com o áudio essa pessoa tem a facilidade de poder se assentar no sossego do seu lar, e ouvir a mensagem de Cristo para esta hora. Desde já pedimos seu apoio dando like, comentando e compartilhando este audiolivro para que mais pessoas tenham acesso. Vamos, portanto, com bastante atenção, ouvir o sermão pregado pelo servo de Deus, Hebreus 6, parte 3. Bom dia, amigos. É um privilégio estar aqui. Para completar esta grande introdução de nosso pastor, certamente necessitaria de uma vida genuína, não é mesmo? Então nós estamos dando louvores ao Senhor por todo o seu grande poder curador e suas misericórdias que Ele tem nos dado através dos anos. Agora, eu tenho alguns anúncios a fazer. Nós, o irmão Woody e irmão Robertson, nós queremos agradecer a todos vocês por orarem por nós para que tivéssemos uma viagem segura. Tivemos um tempo maravilhoso, saímos apenas por 4 dias e meio, eu creio, e regressamos novamente a salvo. Senhor nos abençoou. Agora, estamos anunciando que o irmão Graham Snelling, seu avivamento continua no fim da Avenida Brigham, aqui na cidade. E nesta próxima quarta-feira à noite. Eu quero sair amanhã depois de um culto fúnebre de alguém que anunciarei dentro de alguns instantes. Nós deixaremos vocês saberem quarta-feira à noite. Todos nós queremos ir em uma delegação para visitarmos o irmão Graham antes que ele encerre seus cultos lá. E tentaremos levar toda a igreja se pudermos, e ir como uma delegação para estar com o irmão Graham em um de seus cultos. E agora, esta tarde no estabelecimento funerário em Charleston está a senhora Colvin, de 74 anos de idade, que vinha aqui à igreja há muitos anos atrás. Ela deixou esta vida ontem para ir estar com o Senhor Jesus. O reverendo Mkink estará pregando em seu funeral na segunda-feira. Ele foi antigamente o pastor da igreja metodista em Port Fulton por muitos anos, pois era um amigo pessoal deles. E eu vou assisti-lo, segunda-feira, eu creio, às 1h30 no santuário em Charleston, Indiana. E eu sei que todos vocês amigos da família Colvin apreciariam dar agora apenas um pouco de coragem ou um breve aperto de mão. Para todos nós que sabemos o que é isto, nós que temos atravessado por aqueles, nos vales nós mesmos, e sei o que significa perder um amigo. Então ela está descansando agora no santuário em Charleston, Indiana. Se vocês forem lá esta tarde, pois, estou certo que isto seria apreciado pela família Colvin. Muitos deles ainda vêm aqui no tabernáculo. Eu tenho casado, enterrado, batizado, quase toda a família. E também o Sr. Grayson, que foi nosso vizinho aqui, é o agente funerário lá. Então, esta noite, permitindo o Senhor, de onde nós partimos esta manhã, tentaremos continuar esta noite, neste grande estudo que estamos fazendo agora. Então creio que estes foram os anúncios até onde eu sei. E agora nesta próxima quarta-feira à noite, anunciaremos quando estaremos subindo para estarmos com o irmão Graham. E nós damos boas-vindas a todos os visitantes em nossas portas. E estamos felizes em tê-los aqui esta manhã, e oramos que Deus abundantemente abençoe vocês hoje por este ajuntamento. O irmão Cox há pouco me disse que o equipamento de som externo não estava funcionando muito bem no momento. Isto talvez, pode ser de acordo com o clima, muita umidade lá nos alto-falantes. Para começar, eles não são tão bons. Então pode ser esta causa. Estou vendo aqui assentada uma irmã que eu conheço, a irmã Argambrigat. Isto não é agradável e formal perguntar isto, mas você tem notícias do irmão Argambrigat, desde que ele tem estado no exterior?
Estou muito interessado em saber dele tão breve quanto possível. Ele está na Suíça e Alemanha, em uma reunião com o irmão Tommy Hicks e Paul Cain. Se você tiver notícias, irmã Ruth, deixe-me saber imediatamente, tão rápido quanto possa. Agora, o pequeno tabernáculo não tem uma sociedade, mas temos companheirismo. Não temos credo senão Cristo, não temos lei, mas amor, não temos livro, mas a Bíblia. Este é o único livro de que sabemos e a única coisa que conhecemos. Como temos visto que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os pecados, todos nós temos companheirismo um com o outro. Eu estava notando, esta manhã, alguns de vocês que podem ter ouvido o irmão orando, pois era um católico, ou, antigamente um católico, e nós temos todas as diferentes classes de pessoas que vêm aqui. Há poucos momentos atrás tive o privilégio de apertar a mão de um irmão menonita que está sentado aqui. Permitimos que venham das igrejas dos menonitas, dos metodistas, dos batistas e dos católicos ou quem quer que seja, e teremos companheirismo em torno das bênçãos da palavra de Deus. Temos assentados aqui presentes pessoas das Testemunhas de Jeová e diferentes denominações e classes de pessoas. Eu costumava amar, bem, eu ainda amo, o Oeste. Eu amo cavalos e gado. Eu fui criado em uma fazenda, e eu amo isto. E costumávamos ter o rodeio, e eu ia com eles, e tínhamos uma cerca de desvio. Eu não sei se vocês, pessoas do leste, sabem o que é uma cerca de desvio ou não. É quando você põe o gado no campo. Eles têm uma cerca para mantê-los alinhados, como eles chamam, para voltarem para as fazendas. Eles comeriam o pasto, onde eles estão cultivando pastagem para alimento de inverno. E então, em cima na montanha, eles também têm cercas de desvio onde eles separam então muitas fêmeas e machos e assim por diante. É chamada cerca de desvio. Mas a principal cerca de desvio é onde o vaqueiro fica quando o gado está atravessando. E agora, por muitos dias eu ficava lá sentado em minha cela e os observava enquanto o gado passava. Havia todos diferentes tipos de marcas entrando. Havia alguns chamados diamante, e alguns deles chamados Bar-X, e alguns. Os nossos eram os tripod, algo como um emblema de escoteiro. O próximo companheiro abaixo tinha um emblema de peru no cavalo. E eles tinham todos os diferentes tipos de marcas para conhecer seu gado quando eles os guiavam para fora. Agora, o vaqueiro não estava tão interessado qual marca eles tinham, mas aqui está no que o vaqueiro estava interessado em observar, uma etiqueta em suas orelhas. Tudo que entrava ali, não importava de qual marca era, tinha que ser um Hereford de puro sangue. Não poderia entrar lá a menos que fosse um Hereford, tinha que ser gado registrado ou não poderia passar. Eu creio que, naquele dia quando o Senhor vier, Ele não irá prestar nenhuma atenção a qual marca estamos usando, mas se todos nós somos cristãos nascidos de novo. Isto é certo. Esta é a linhagem de Cristo. O teste do sangue vai comprovar que somos todos cristãos. E se nós vamos ser desta maneira lá, também podemos muito bem ser desta maneira aqui. Vocês não pensam assim? Esta é a maneira que apreciamos todo o companheirismo de todas as diferentes igrejas. Agora estamos estudando neste bendito livro de Hebreus. Um irmão tem apreciado tanto isto que levou as fitas e está fazendo um livro de conferência sobre isto. Agora, nós vamos rapidamente ao capítulo 11. Esperamos gastar o inverno nisto, no capítulo 11. Desejamos voltar para cada um daqueles personagens, através do livro e unir toda a escritura. Eu estava para fazê-lo. Eu faço em porções, sobre algum destes capítulos anteriores, para conseguir o livro inteiro junto. Para que vocês vejam que escritura deve comprovar escritura. Entretanto, se há alguma pessoa que possa pensar que há alguma contradição e que as escrituras se contradizem uma a outra, isto é um erro. Não existe escritura que contradiga uma escritura. A contradição está onde? Que talvez isto contradiga nossa maneira de olhar para ela, mas ela não se contradiz a si mesma. Eu tenho estado no ministério, indo agora para 26 anos, e nenhuma vez, nunca encontrei uma coisa na Bíblia que contradissesse qualquer coisa que foi escrita na Bíblia. E eu simplesmente sei que isto não está ali. E hoje nós estamos estudando um dos mais abençoados e tal fé tem um grande lugar no cristão, na vida do crente, pois ela pode levá-lo a estar de pé ao lado de um caixão cor de barro, ou sobre um pequeno caixão onde um precioso bebê ou um ente querido tem passado desta vida para o além, e com firme olhar de olhos de águia, pode olhar para ele o qual disse, eu sou a ressurreição e a vida. E eles esquecem as coisas que estão no passado, eles avançam para o sinal do supremo chamamento. Eu estou tão feliz que Deus tenha provido tal, e tenha feito disto um dom gratuito para todos. Isto é o que as igrejas devem ser. Igrejas não significam as denominações ou organizações, significa grupos de pessoas, de crentes que estão unidos juntamente sob o companheirismo da palavra.
E aqui neste maravilhoso ensinamento do Santo Paulo, voltando aos capítulos anteriores, ele tem estado tratando especificamente com a suprema deidade do Senhor Jesus e quem ele era. Cristo era Deus feito assim para que o homem pudesse senti-lo, e tocá-lo, e ter companheirismo com ele. Cristo, o Senhor Jesus foi o corpo no qual Deus habitou, Deus se fez carne e habitou entre nós. E Timóteo 3:16, sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, o grande Jeová desceu e se fez tangível ao viver no corpo de seu próprio Filho, manifestando-se e reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus não era nada. Cristo não era nada menor que Deus, e Deus não era nada menor que Cristo. Os dois juntos fizeram a deidade corporal, feito um pouco menor do que os anjos para que então ele pudesse sofrer. Anjos não podem sofrer. Jesus foi o tabernáculo no qual Deus habitou. A Bíblia diz no 7º capítulo de Atos dos Apóstolos, que tabernáculos e holocaustos, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, mas corpo me preparaste. Aquele que se materializou, habitando em um companheirismo com os homens. Se Deus permitir, tão logo entremos através deste capítulo aqui, ou através de agora. Então, domingo passado nós tomamos, deixando os princípios da doutrina de Cristo, no 6º capítulo lemos isto, prossigamos até a perfeição. E nós encontramos que as pessoas hoje, em muitas igrejas, juntamente com o tabernáculo Branham e as demais, descansam muito no estudar a respeito dos princípios de Cristo. Ele era o filho de Abraão, ele era o filho de fulano e Beltrano, e voltamos para genealogias. Mas a Bíblia diz, deixemos de lado estas coisas e prossigamos para a perfeição. Primeiro você deve conhecer a doutrina, e então você deve saber todas estas coisas, então vamos colocá-las de lado. Ele falou da ressurreição dos mortos, imposição de mãos, batismos, e todos estes pontos doutrinários mortos de Deus. Todavia eles não têm vida neles. Mas a igreja hoje vai apenas para estas coisas. Nós cremos na deidade de Cristo. Sim, claro. Nós cremos no Agora note. Se em algum tempo Deus atuou em uma certa circunstância, e aquela mesma circunstância se levantar novamente, ele tem que atuar a segunda vez como ele fez na primeira vez ou ele é injusto. Vê. Não importa quão mal você esteja em pecado, quão baixo você possa se tornar, ele tem de agir contigo como ele fez para com aquela mulher caída ou então ele agiu errado. O comportamento de Deus é sua pessoa, e o que ele é em seu comportamento declara sua pessoa. E esta é a maneira que você é. O seu comportamento de vida diz o que você é. Como nós tivemos e passamos, uma lição ou duas atrás, as pessoas metodistas quiseram declarar, quando você grita, você o obteve. O pentecostal diz, quando você fala em línguas, você o tem obtido. O agitador diz, quando você agita, você o obteve, os agitadores da Pensilvânia. E encontramos que todos eles estão errados. Sua vida declara isso. Sua pessoa declara o que você é. Um homem é conhecido pelas suas obras. E o que quer que sua vida seja. Vocês têm ouvido a velha história. Sua vida fala tão alto, que eu não posso ouvir suas palavras. Então seja lá o que for que você é, você é. A vida que você vive mostra que tipo de espírito está em você. E então você pode personificar a coisa incorreta, ou seja, personificar a coisa certa. Você pode personificar um cristão, porém, mais cedo ou mais tarde virá um tempo, quando a pressão será posta, então isto mostrará o que você é. Uma corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. E quando Cristo, o Filho de Deus, foi posto em teste, isto mostrou o que ele era. Certamente, quando você é posto em teste, isto provará o que você é. Sua vida sempre reflete o que está dentro de você, mais cedo ou mais tarde. Porém, tenha certeza de que seus pecados não te encontrem. E isso é o que estamos tentando dizer. Jesus disse em São João 5:24, quem ouve, não quem agita, quem fala, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É sua fé. E sua fé, confessada por seus lábios, faz manifesta as pessoas que podem ouvir, e sua vida está aberta diante de todos. Então não importa quanto você tente agir assim e fazer isto, isso nunca funcionará. Isso tem que estar em você. Esta é a real essência de toda a história. Sua fé pessoal no Cristo ressurreto como seu Salvador, e Ele está à mão direita de Deus atuando em seu lugar esta manhã, enquanto você está atuando em seu lugar aqui embaixo como uma testemunha. Uma testemunha é para atuar no lugar de alguém, se põe por você como uma testemunha. E como sua vida reflete aqui, que seu testemunho está em Cristo, isso reflete lá e reflete aqui, e Ele está lá em cima. Assim como Ele está por você, reflete a ambos, lá e aqui.
Então você é. Pela sua fé você é salvo, e apenas por isso. Então sensações, emoções, sentimentos, absolutamente nada tem lugar nisto. Agora, não estou. Agora, não creia erroneamente, pois não creio nestas emoções. Certamente. Mas agora o que estamos tentando ensinar a estas pessoas desse dia não são emoções. O diabo tem tomado estas coisas e tem sido selvagem com as pessoas, deixando-as basearem seu destino eterno sobre uma emoção. Gritando, falando em línguas, indo à igreja todo domingo, atuando como um cristão, isto não terá nenhum valor naquele dia. Aquele que não nascer de novo, e sua vida reflete o que você é por dentro. Vê, não suas emoções. Você poderia ter sangue em suas mãos, você poderia falar em línguas, você poderia curar os enfermos, você poderia mover montanhas com sua fé, e você ainda não é nada. E Coríntios 13. Vê, tem que ser alguma coisa que aconteça por um nascimento que vem de Deus, e Deus te traz a um novo nascimento e te dá uma parte dele mesmo. Então são estas coisas. Você é uma nova criação. Eu dou-lhes a vida eterna. Examinemos a palavra eterna. Para sempre é um espaço de tempo. Eternidade é para sempre, 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 mas há somente uma eternidade. E nós encontramos que você recebe vida eterna. E a palavra em grego é zoe, a qual quer dizer, vida de Deus. E você recebe parte da vida de Deus, o que faz de você um filho espiritual de Deus, e você simplesmente é tão eterno quanto Deus. Você não tem fim, nenhum lugar para parar, porque você não teve lugar para começar. Qualquer coisa que tem um princípio tem um fim, e o que não tem um começo, não tem fim. Como nós amamos esta preciosa palavra! Como o cristão deveria estar estabelecido na fé que uma vez foi entregue aos santos e não ser lançado de um lugar ao outro, de lugar em lugar, unindo-se a diferentes igrejas. A qualquer igreja que você queira pertencer está bem, contanto que você seja um cristão, mas primeiramente põe a coisa principal, a qual é este nascimento que te faz parente de Deus, como Deus se torna seu parente. Ele se torna parente para que ele possa te levantar. Antes que ele te levante, ele tem que te dar vida eterna. Então Deus tinha que se tornar parente para tomar a morte, para te levantar. Então você tem que tornar-se parente dele a fim de ir na ressurreição. Vê o que é isto? Isto é somente uma troca. Deus se torna você para que você possa se tornar Deus. Vê. Deus torna-se uma parte de você, carne, para que você, por sua graça, possa tornar-se uma parte dele. Isto é tudo. Para ter vida eterna. Simplesmente um formoso quadro. E, nós amamos isto. Agora, querendo Deus mostrar mais abundantemente. Ele não tinha que fazê-lo, mas ele quis. Estou tão contente por isso, não está você? Porque o nosso Deus está querendo. Olhe, o que seria se ele não fosse longânimo? Qual é o fruto do Espírito? Caridade, gozo, fé, paz, longanimidade. Esta é uma parte de Deus que está em você. E paciência suportando as cargas uns dos outros, perdoando uns aos outros, como Deus pelo amor de Cristo perdoa você. O Espírito de Deus em você te faz desta maneira. Então quando Deus esteve aqui na terra e tornou-se você, tornou-se pecado, e ele levando seu pecado, suportou por você e pagou seu castigo por isto. Deus é longânimo, suportando nossos fardos. Então, ele é um Deus bom. Se você quer certas coisas à sua maneira, você sabe que Deus é bom o suficiente para fazer isto. Ele ama fazer você feliz. Ele quer. Ele é amor, e seu grande amor o constrange que algumas vezes até mesmo abre mão e permite que você tenha as coisas que você queira. Olhe para Tomé depois da ressurreição. Tomé não cria. Ele tem muitos filhos hoje. Mas Tomé disse, não, eu terei que ter alguma evidência. Eu terei que colocar minhas mãos em seu lado e em suas, meus dedos bem aqui em suas mãos, antes de crer nisso. Eu não me importo com o que vocês dizem. Vejam, então ele estava todo fora de ordem das Escrituras. Você tem que crer nisso. Então ele disse, eu tenho que ter algum tipo de evidência para provar isso. E Jesus apareceu, ele é bom. Venha Tomé, se é isto que você quer, bem, aqui está você pode tê-lo. Esta é a maneira que somos. Nós dizemos, Senhor, eu tenho que falar em línguas. Eu tenho que gritar. Eu tenho, vá em frente, eu permitirei que você tenha isso. Ele é bom. Então ele colocou as mãos em seu lado. Então ele disse, é meu Senhor e meu Deus. Ele disse, agora Tomé, porque me viste creste. Mas quão grande será a recompensa daqueles que não têm visto nada e ainda assim creem. Aí está você. É onde devemos chegar.
Quão maior é a recompensa daqueles que não viram nada, mas ainda assim creem nisto. É por um ato de fé que nós aceitamos isto. Agora, eu creio que sinais seguem os crentes, mas primeiro vamos colocar as coisas principais. Você pode ter os sinais sem isto. Paulo disse que você poderia, ele disse, eu poderia falar as línguas dos homens e dos anjos, ainda assim não sou nada. Eu posso mover montanhas pela minha fé, todavia não sou nada. Eu poderia entender a Bíblia de tal modo que eu pudesse conhecer todos os mistérios de Deus, eu não sou nada. Vê. Estes dons do Espírito Santo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e Deus é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, paciência. Este é o Espírito de Deus. Este é o que Deus levanta nos últimos dias, através deste Espírito. Agora, não querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa. Querendo Deus mostrar aos herdeiros. Quem são os herdeiros? Nós, estando mortos em Cristo, levamos a semente de Abraão e somos herdeiros. Isto penetra. Nós somos herdeiros do reino de Deus através de uma promessa ajuramentada. Deus não tinha que jurar, sua palavra é perfeita, mas ele também jurou por si mesmo, por não haver nenhum outro maior, como nós lemos. Apenas por um momento, ouçam. A promessa da imutabilidade do seu conselho, confirmou isto por um juramento, a imutabilidade, a imutável. Deus não pode mudar, ele tem que permanecer o mesmo. E se Deus curou uma pessoa doente, ele nunca pode mudar sua atitude. Se Deus perdoa um pecador, uma prostituta, ele nunca pode mudar sua atitude. A imutabilidade, a invariabilidade da palavra de Deus. Deus diz em um lugar, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Ele tem que permanecer com isto, porque ele é infinito. Ele sabia o fim desde o princípio. Agora, eu posso dizer, eu farei isto. E a Bíblia diz que nós devemos dizer, se o Senhor permitir. Porque eu sou um mortal, eu não sei. Algumas vezes eu tenho que tomar minha palavra de volta, mas Deus não pode tomar a dele de volta. Ele é Deus. E ele somente requereu uma coisa. Se tu podes crer, que coisa! Se tu podes crer, tudo é possível. Se tu podes crer, isto é tudo que você. Se você pode, aí está a questão. Mas a questão não está na palavra de Deus. Por causa de sua imutabilidade, ele não pode mudar. Quão maravilhoso! Agora, ouçam enquanto continuamos lendo. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, impossível, uma impossibilidade e imutabilidade é praticamente a mesma palavra. Não pode mudar, não pode mover. Isto tem de permanecer o mesmo para sempre, não pode ser mudado, a imutabilidade e a impossibilidade. E por duas coisas imutáveis, nas quais foi impossível que Deus mentisse. Nós temos as duas coisas. Sim, primeiro, sua palavra disse que ele faria isso. A segunda era seu voto ajuramentado sobre isto, ele faria isto. Que coisa! Que tipo de pessoas deveríamos ser? Porque deveríamos estar movendo-nos e correndo de um lado ao outro, e tomando as coisas do mundo e agindo como este modelo avançado de cristianismo de 1957. Nós queremos ser do tipo antiquado que toma Deus em sua palavra, e chama aquelas coisas que não são como se fossem. Se Deus disse assim, isto fica estabelecido. Abraão, a quem a promessa foi dada, para ele e sua semente, ele chamou as coisas que não eram como se fossem. Para isto foi a promessa de Deus, sabendo que Deus não poderia mentir. Ele prometeu aquilo a ele, e ele creu naquilo. E enquanto os anos passavam, e a promessa parecia distanciar-se para o olho natural, ela se tornava mais perto para Abraão. Ao invés de estar fraco, e dizer, bem, talvez não há tal coisa como cura divina. Talvez eu entendi mal. Talvez não haja tal coisa. Talvez eu esteja errado em todas minhas concepções. Então isto mostra uma coisa, que você não tem nascido de novo. Porque nós estudamos isto domingo passado, apenas um pequeno retorno no capítulo. Porque é impossível para um homem que uma vez provou o dom celestial e coisas, e caia novamente, renovar a si mesmo para o arrependimento, absolutamente, totalmente impossível. Pois aquele que é nascido de Deus, não comete e não pode cometer pecado. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode pecar. A semente de Deus é a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. O sacrifício foi feito, isto está acima de tudo. Agora, se você erra, Deus o fará pagar por isso. Mas se você erra, você não faz isso voluntariamente. Capítulo 10, versículo 47, eu creio. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, mas depois, uma vez que você é nascido, você tem a verdade, não o conhecimento disto.
mas você tem aceitado a verdade, e isto se torna uma realidade, e você é um filho de Deus por tempo e eternidade. Deus jurou que ele faria isto. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e eu o levantarei no último dia, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, com um juramento desta maneira, querendo Deus que nós recebêssemos isto. Agora, observe o que ele diz aqui, Paulo falando para a igreja: é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Não, bem, se os batistas não me tratarem corretamente, eu irei para os metodistas. Deveríamos ter uma firme consolação, nós que temos posto nosso refúgio em reter a esperança proposta diante de nós. Agora então, a leitura do último, a qual temos como âncora da alma. A esperança, a promessa juramentada de Deus, nós temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Vamos falar apenas por um momento sobre o véu. Não entramos muito bem nisto no último domingo à noite. No véu, o véu é a carne. O véu é o que nos impede de ver Deus face a face nesta igreja. O véu é o que nos impede de ver os anjos em suas posições esta manhã, ao redor dos assentos. O véu é o que nos impede de vê-lo. Nós estamos escondidos atrás do véu, e este véu é a carne. Nós somos filhos e filhas de Deus, nós estamos na presença de Deus. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Nós estamos na presença de Deus todo o tempo. Não te deixarei, nem te desampararei. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o véu é a carne, isto é o que nos mantém separados de sua presença. Mas através da alma, do Espírito, pela nossa fé sabemos que Ele está nos observando. Ele está parado ao nosso lado. Ele está aqui agora. Numa manhã, lá em Dotã, um velho profeta foi cercado por um exército e seu servo saiu e disse: ó pai, a cidade toda está cercada por estranhos. E Eliseu levantou-se e disse: ora, filho, mais são os que estão conosco do que com eles. Bem, ele lançou um olhar em volta. Ele não podia ver nada. Ele disse: Deus, eu peço-te que lhe abras os olhos, tire o véu. E quando o véu caiu de sobre seus olhos, ao redor daquele velho profeta estavam carros de fogo. Os montes estavam em fogo com carros e anjos. Aí está você. Então Geazi pode dizer: eu entendo agora. O véu caiu. Aí é onde está o impedimento. Aqui está isto. Seguro e firme. O véu é o que nos impede de viver da maneira que nós deveríamos viver. O véu é o que nos impede de fazer as coisas que nós realmente queremos fazer. E Deus tornou-se velado em carne. E o véu foi partidó em dois, e Deus tornou-se Deus novamente. E ele levantou o véu no qual ele escondeu a si mesmo. Este é a ressurreição do Senhor Jesus, provando a nós que este véu no qual estamos escondidos agora. Pela fé nós cremos nisto e aceitamos isto. E quando este véu for partido em dois, irei em sua presença com esta segurança, sabendo que eu conheço no poder de sua ressurreição. Na vinda do Senhor Jesus, este véu será levantado novamente de uma maneira perfeita. Então caminharei e falarei com ele como meu Salvador e meu Deus, quando ele assumir o trono de Davi. E nós viveremos para sempre neste véu após isto ter sido aperfeiçoado, mas este véu tem pecado nele. Isto foi. Não importa como. Nunca pense naquele corpo glorificado nesta terra. Isso tem que morrer, assim como sua alma tem que morrer para nascer de novo. Na perfeição, não comendo carnes, e fazendo isto, e aperfeiçoando o corpo, você nunca terá isto. E você tem que deixar isto, e fazer isto e fazer aquilo. Isto é lei. Isto é legalismo. Nós não cremos em forma legal de salvação. Nós cremos que, pela graça, somos salvos. E isto não é você não tem nada a ver com isso. É a eleição de Deus que faz isso. Ninguém pode vir a mim, se o meu Pai o não trouxer, isto é certo. E ele, Jesus, veio fazer tudo para alcançar estes que o Pai conhecia antecipadamente e os predestinou antes da fundação do mundo para tornarem-se filhos e filhas de Deus. Amém. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É Deus que faz isso. Você não pode se gloriar em absoluto. Não é algo que você fez. Deus, por sua graça te salvou, não você mesmo. Se você faz, você tem algo sobre o que se gloriar, mas você não tem nada para se vangloriar. Todos os louvores vão para Ele. É Ele. Então Ele te dá esta segura esperança, prometida por um juramento, a impossibilidade de que seus filhos jamais se percam. Agora, eles são chicoteados por fazerem algo errado. Você colhe o que você semeia, você colhe isto. Não pense agora que você pode simplesmente sair e pecar, e passar com isso. Se você faz e tem essa atitude, isto mostra que você não tem nascido de novo.
Você entende? Se você ainda tem o desejo em você para fazer o errado, então você ainda está errado. Vê. Porque ele aperfeiçoou para sempre aqueles que, e aqueles animais sob o Antigo Testamento, sob os dias da lei, oferecido anualmente, continuamente, nunca poderiam tirar pecado. Mas quando colocamos nossas mãos sobre sua cabeça e confessamos nossos pecados e somos nascidos de novo do Espírito de Deus, não temos mais desejo de pecar. O pecado passou de você. Isto é por tempo e eternidade. Você cometerá erros, você cairá, você voluntariamente errará. Você sairá e algumas vezes fará coisas. Isto não quer dizer que você está perdido. Isto significa que você vai receber correção. Meu pequeno menino, muitas vezes, meus filhos fazem coisas, os seus também, que eles sabem que aquilo é contra suas regras. E eles sabem o que os espera quando eles fazem isto. Eles vão ganhar uma surra por isto, algumas vezes uma bem boa. Mas ainda assim são seus filhos, certamente. É impossível que aquele homem se vá novamente, aquele que uma vez nasceu da vida eterna. Deus não é um doador índio. Quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E eu o levantarei nos últimos dias. Esta é a promessa de Deus. Agora, se você vai e diz, bem, então eu posso fazer somente, eu sempre faço o que eu quero fazer. Mas se você é um cristão, você não quer fazer a coisa incorreta, por causa da própria vida que está em você, a real fundação. Se você quer fazer o errado, isto mostra que a coisa errada está aqui. Como pode água amarga e doce virem da mesma fonte? Então você tem estado todo confuso sobre algum tipo de emoção, sensação ou alguma outra coisa imaginária. Esqueça isto. Volte ao altar e diga, Deus, tire minha velha vida pecaminosa, e coloca-me em tal condição até que o meu inteiro desejo, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Isto é certo. Ele não tem desejo de agir de tal modo. Certamente o diabo o colocará em armadilhas, aqui e ali, mas não voluntariamente. A Bíblia diz assim, vê, o diabo o colocará em armadilhas agora e em outra ocasião. Certamente, ele o fará. Ele tentou lançar nosso Senhor Jesus em uma armadilha. Ele a fez para Moisés e o pegou. Ele a fez para Pedro e o pegou. Ele a fez para muitos, mas Pedro até mesmo negou, mas então ele foi e lamentou amargamente. Havia algo nele. Quando a pomba foi solta da arca, o corvo saiu, ele corvejou aqui e ali. Ele estava na arca todo correto, mas quando ele saiu, sua natureza era diferente. Ele podia comer todas as velhas carcaças que ele queria e estava satisfeito. Por quê? Ele era um corvo para começar, ele era um comedor de carniça, ele não era bom. Ele era um hipócrita e sentava no poleiro com a pomba, apenas tão grande quanto era a pomba. Ele podia voar a qualquer lugar que a pomba pudesse voar. E ele podia comer boa comida exatamente como a pomba comia, e então ele podia comer comida podre, o que a pomba não poderia comer. Para a pomba, é uma mistura diferente, ela é de um feitio diferente. Ela é uma pomba, e a pomba não pode digerir comida podre, porque ela não tem nenhum fel. E um homem que é nascido do Espírito de Deus torna-se uma pomba de Deus, sua natureza, sua mudança, seu feitio. Sim, Senhor, você põe o espírito da pomba no corvo. Ele nunca sentaria sobre carcaças mortas. Se ele pousasse por erro, ele certamente se afastaria rápido. Ele não poderia permanecer nisto. E um homem que é nascido do Espírito de Deus não tolera estar nisto. Ele pode assentar em um bar, algum dia, mas ele sairá dali rápido. Uma mulher pode tentá-lo, rodeá-lo, mas ele virará sua cabeça novamente. Ele sairá dali rápido. Por quê? Ele é uma pomba. Isto é certo. Você não vai enganá-lo, porque ele sabe. Minhas ovelhas conhecem minha voz, e a um estranho eles não seguirão. Ele é uma pomba para começar. É sobre isto que eu estou falando, algo verdadeiro ancorado ali. Observe atentamente agora. Deus jurou. A esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, firme, e que penetra no interior do véu. O véu, Deus desceu velado em carne para fazer o quê? Para mostrar-se a si mesmo. Ele teve que esconder-se porque nós não podíamos vê-lo. E ele escondeu-se detrás do véu. E quem era o véu? Jesus, não sou eu quem faz as obras, mas meu Pai, disse Jesus, meu Pai que está em mim. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aqui está ele como o Pai velado, caminhando em carne, Deus Emanuel, Deus conosco. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Aqui está ele andando por toda parte. Agora, ele desceu e fez uma santificação, uma provisão, ou uma propiciação, que ofereceu através de sua morte, pagou o preço do pecado,
para que ele pudesse voltar e habitar em nós. Então a fé que nós temos é uma fé velada ou uma pessoa velada. Portanto, não olhamos para as coisas que vemos neste véu. O véu tem educações, e ele faz coisas e fala coisas. É uma coisa científica. Mas o Espírito do Deus vivo que habita aqui dentro, chama aquelas coisas que não são como se fossem, se Deus assim o disse. Aí está a sua cobertura. Nós estamos no véu. Agora, algum dia ele levantará este véu, não nascido de uma mulher pelo desejo de sexo de um homem e uma mulher, mas pela vontade de Deus ele falará e ela virá à existência. Então nós teremos um corpo como seu próprio glorioso corpo. Nós estaremos velados então, nós poderemos falar um com o outro, apertar as mãos um do outro. Agora, quando formos daqui, há um tabernáculo, uma teofania, apenas uma imagem de um homem, que não come, não bebe, não dorme, desperto para sempre. Lá é para onde nós vamos. Mas eles estão esperando debaixo do altar, clamando, Senhor, quanto tempo? Quanto tempo? Para virem de volta porque eles querem apertar as mãos uns dos outros, eles querem sentar-se e comer e falar uns com os outros. Eles são humanos. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus fez o homem à sua própria imagem no princípio, ele o fez assim, ele teve companheirismo com um e outro porque nos conhecemos um ao outro. Nós gostamos das coisas que Deus fez, porque nós fomos feitos assim. E em sua grande vinda, aqueles que estiverem prontos serão assim para sempre, imortais, nós estaremos em sua semelhança. Ó, bendito seja o nome de Cristo. E agora nós temos o penhor da nossa salvação, enquanto o aceitamos como nosso Salvador pessoal, como nosso curador. Todas essas outras remunerações são os dividendos que estão pagos na apólice de seguro. Amém. Você sabe o que é uma apólice de seguro. Você pode tirar dividendos disto até onde o valor vai. Certamente, você pode tirar dividendos, e nós estamos tirando dividendos agora. Apenas, uma coisa, assim que nós tiramos os dividendos, a remuneração é acumulada novamente. Um agente de seguros, uma vez, disse para mim, Billy, eu gostaria de te vender algum seguro. Eu disse, eu tenho um. Minha esposa olhou ao redor e para mim. Agora, nada contra seguros, mas algumas pessoas estão pobremente asseguradas. Então eles se viraram. Ele disse, minha esposa olhou-me estranhamente. Você tem seguro? Eu disse, claro. Bem, ela não sabia nada sobre isso. Ele disse, bem Billy, que tipo de seguro você tem? Eu disse, bendita segurança, Jesus é meu. Oh, que antegozo da divina glória! Um herdeiro da salvação de Deus, comprado, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Disse, isto é muito bom Billy. Ele disse, mas isto não te colocará aqui no túmulo. Eu disse, mas isto me tirará, esta é a coisa principal. Eu não estou preocupado a respeito de entrar lá, eu estou preocupado a respeito de sair, e desde que eu tenho a garantia, pelo juramento do Deus da eternidade, de que ele me levantará de novo na semelhança de seu filho no último dia, eu caminharei corajosamente e tenho uma consolação e uma âncora da alma, que enquanto estou neste véu, há algo invisível que me tem ancorado junto à rocha das eras no além. Quando as águas saltarem e rugirem, isso não fará nenhuma diferença, nem morte, perigos, ou qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus. Minha âncora está segura dentro do véu. Deixe as tormentas se levantarem, deixe-as golpearem violentamente. Deixe os infiéis virem, o crente nascido de novo tem uma âncora. Você ainda não pode ver através deste véu. Porém eu sei que minha âncora está segura no além junto à rocha das eras, a qual é uma promessa juramentada, a de que ele me levantará no último dia. Não é de se admirar que você pode encarar a morte face a face e dizer, onde está teu aguilhão? Sepultura, onde está tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como precursor. Oh que coisa! Não vamos chegar à lição. Nós tivemos um precursor por nós. Um precursor. Você já notou que nos dias do Velho Oeste, muitas vezes, subindo e atravessando as velhas trilhas, um precursor, batedor. Quando a diligência estava perecendo por causa de água, o batedor corria na frente, e ele observava as tribos de índios, ele os evitava, e ele verificava onde havia uma fonte de água. Ele voltava rapidamente para dizer ao comandante da diligência, todos, montem os cavalos, tenham bom ânimo, pois logo depois da montanha há uma grande fonte de água. Ele é um precursor. E aqui o precursor. O homem uma vez preso pelo diabo sob uma arma de fogo rápida, mas alguém tomou o esconderijo da metralhadora. Este foi Jesus. O precursor tem ido adiante de nós, e Satanás parado lá com uma metralhadora subjugando-nos, sempre em escravidão e com medo da morte. Ele estava guardando aquela fonte, certamente que estava. Ele estava dando a ordem,
porque nós havíamos pecado e sido guiados para longe dela. Mas o precursor, Cristo, entrou e se apoderou do esconderijo. Você tem ouvido aquela velha canção, segure o forte, porque eu estou vindo? Segure o forte coisa nenhuma, deixe tomá-lo. Nós não queremos segurá-lo por mais tempo. Cristo tomou o forte. Aleluia! As portas estão abertas. Há uma fonte aberta na casa de Deus na cidade de Davi para a limpeza do imundo. Nosso precursor tem entrado por nós. O precursor, ele nos diz, há um lugar logo ali no além, onde você nunca envelhecerá, onde não haverá rugas, onde você não terá que usar Max Factor para se aparentar bonita para seu marido. O precursor tem ido adiante. Nunca haverá um lugar onde você envelheça, cansado e trêmulo. Há um lugar onde você nunca estará enfermo, onde o bebê nunca terá uma cólica, onde você nunca arrancará um falso, ou um dente para colocar um falso. Aleluia! Ó, bendito seja o seu nome. Ele entrou, e em sua semelhança seremos imortais algum dia, além das estrelas e do sol brilhante. Certamente, o precursor tem ido adiante de nós. O precursor entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Este grande precursor tem ido adiante de nós, fazendo um caminho. Ele veio de um espírito, das grandes fontes do arco-íris de Deus, o qual não teve nem princípio nem fim. Ele era eternamente Deus. Este raio da luz foi adiante. Era um raio de amor. Este é o raio principal, o vermelho. A próxima cor segue, a qual era azul, a verdade. A próxima. As seguintes eram aquelas outras cores, as 7 cores perfeitas, as quais são os 7 Espíritos de Deus, que vêm daquela grande fonte e daquele grande diamante do qual Jesus falou, aquele grande diamante que é lapidado para refletir estas cores. Deus se fez carne e habitou entre nós, para que ele pudesse refletir sua bondade e misericórdia entre nós através de dons, sinais e maravilhas. Aquele grande arco-íris completo se tornou em uma teofania feito na imagem do homem. Todavia ele não era um homem, ele não tinha carne ainda, ele era uma teofania. Moisés disse, eu gostaria de ver-lhe. Deus escondeu-se na rocha. E quando ele passou, virou suas costas. Moisés disse que isto se parecia com as costas de um homem. Então, o que aconteceu? Um dia, lá embaixo, quando Abraão estava sentado em sua tenda. Nós entraremos nisso esta noite. Quando Abraão estava sentado em sua tenda, Deus veio a ele em um corpo de carne. Bem, você diz, irmão Branham, ele estava. Descobrimos ele aqui encontrando-se com Abraão antes disto, na ordem de Melquisedeque, um corpo de carne, o qual era Deus. Certamente era, ele era Deus em carne. Você diz, então irmão Branham, por que ele teria que voltar e nascer? Ele não tinha nascido então, ele foi apenas criado, um corpo no qual ele habitou. Melquisedeque era o rei de Salém, que é o rei de Jerusalém, que é o rei da paz, o qual não teve nem pai nem mãe, sem princípio de dias ou fim de vida. Jesus teve ambos, pai e mãe, e um princípio de dias e um fim de vida. Mas ele foi feito segundo a ordem de Melquisedeque, o qual não teve princípio de dias nem fim de vida. Melquisedeque era o próprio Deus. Melquisedeque era Jeová Deus, o mesmo, o qual encontrou Abraão anos depois em frente de sua tenda, tinha suas costas voltadas para ele. Ele disse, por que Sara riu? Isto é certo. Ele era aquele, o qual permaneceu lá, olhando em direção a Sodoma. Abraão o reconheceu, porque dentro de seu véu estava uma âncora segurando aquela promessa, não porque ele teve alguma sensação, mas Deus lhe fez a promessa. E quando ele entrou em contato com aquele grande imã, ele sabia que ele estava naquela carne. Caminhou com Abraão, fora dali a uma pequena distância. Ele falou com Abraão e disse, visto que escondo estas coisas de Abraão, sendo ele um herdeiro do mundo, eu simplesmente não farei isto. Então, Abraão, eu direi a você o que vou fazer em meu caminho, nós tomaremos isto esta noite, lá embaixo em Sodoma, e tudo o que ele ia fazer. E assim que ele abençoou Abraão, ele voltou ao espaço novamente. Um homem que estava lá e tinha poeira em suas roupas, um homem. E não apenas isto, mas ele comeu carne de uma novilha que Abraão matara, e bebeu leite de vaca, e comeu algumas broas, algum tipo de pão de milho, e passou manteiga nelas. Isto é exatamente correto. E então retornou para uma teofania novamente. O que era isto? Por que ele não tomou isto então? Ele nunca nasceu como você e eu, mas ele teve que nascer na carne então para que ele pudesse tomar aquele aguilhão. Aquele foi um corpo criado. Era um corpo que ele simplesmente pegou o cálcio e o potássio da terra e disse, o irmão Branham assopra, edição, e entrou naquilo. Aquilo era a mesma coisa que Melquisedeque. Ele entrou nele, em um corpo que ele poderia caminhar diante dele sob o véu, de um véu de sua própria criação,
Não um véu da criação de uma mulher, através do útero de uma mulher, através de uma célula, não. Mas ele criou este e entrou nele e falou na ordem de Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, a qual é Jerusalém, príncipe do Deus Altíssimo, certamente, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça. Aquele grande amor, aquele grande espírito no princípio. Rei de justiça. E depois também, rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Quem era ele? Ele nunca nasceu, ele nunca morrerá. Quem é ele? Ele era Deus, certamente que era, na prefigura do Senhor Jesus. Certamente era. Mas ele teve que vir através de uma mulher assim como você veio através de uma mulher, e ele teve que vir da maneira que você vem a fim de trazer você de volta a ele. Aleluia! Sublime graça, quão doce o som, que salvou um pobre e cego miserável como eu. Eu uma vez estava perdido, mas fui agora achado, por sua graça. Eu era cego, mas agora vejo. Eu entendo o que ele tinha que fazer. Deus tornou-se eu, para que eu por graça pudesse tornar-me dele. Ele tomou meus pecados, para que através de sua justiça eu pudesse ter vida eterna. Eu não poderia escolher a mim mesmo. Minha natureza era a de um pecador. Eu não tive nada a ver com isso. Eu nasci do mundo, formado em iniquidade, vim ao mundo falando mentiras, nem mesmo uma chance em absoluto, nada, nem mesmo um desejo. Diga a um porco que ele está errado comendo lavagem, você dirá? Veja o quanto ele te escutará. Diga a um corvo que ele está errado ao comer de uma carcaça morta, e veja o que ele te dirá. Se ele pudesse falar, diria, você cuide do seu próprio negócio. Certamente. Mas a graça de Deus que mudou esta natureza, e deu-me oportunidade de desejar, almejar e ter sede. Teu amor é melhor para mim que a vida, ó Deus. Meu coração anseia por ti. Davi disse, como o servo brama pelas correntes das águas, assim minha alma tem sede de ti, ó Deus. Deus deu ao homem esta sede para adorá-lo, amá-lo e buscá-lo. Mas o homem perverte isso pelo chamado do diabo, e ele vai e cobiça mulheres, e prazeres, e coisas do mundo, tentando satisfazer esta santa criação que Deus colocou nele para amá-lo. Ele coloca isto nas coisas do mundo. Mas irmão, uma vez que ele esteja mudado, e aquela fonte com girinos nela, todos os tipos de desordens de cisterna, tiver sido limpa e esterilizada, e a pura água de Deus for posta ali, o pecado não pode tocar isto. Amém. Como eu o amo! Como eu o adoro! Minha vida, meu raio de sol, meu tudo em tudo. O grande Criador tornou-se meu Salvador, e toda a plenitude de Deus habitou nele. Desceu de sua glória, a sempre viva história, meu Deus e Salvador veio, e Jesus foi seu nome. Nasceu em uma manjedoura, dos seus próprios um estranho. O Deus de aflições, lágrimas e agonia. Como eu o amo! Como eu o adoro! Meu fôlego, meu raio de sol, meu tudo em tudo. Deus! Como ele pôde fazê-lo? Os homens têm tentado escrever isto. Um disse, se as águas do oceano fossem tinta, e o céu um pergaminho, cada haste da terra uma pena, todo homem um escriba por profissão, para escrever o amor de Deus. Como aquele grande Deus dos céus tornou-se carne e tomou meus pecados, para escrever o amor de Deus, as águas do mar se secariam, e o pergaminho não seria suficiente, ainda que estendido de céu a céu. E para fazer aos herdeiros dessa salvação uma esperança segura, ele jurou por si mesmo que ele nos levantaria nos últimos dias, nos daria vida eterna. E nenhum homem pode arrancá-los de minhas mãos. Amém. Vamos orar. Você é culpado de rejeitar seu amor? Tem você se afastado de seu ser bendito, este grande ser o qual te fez, o que você é? E agora aqui está você esta manhã distanciado em vida. Ele está te dando uma oportunidade. Você quer continuar a viver? Há somente uma maneira pela qual viver, que é crer no Senhor Jesus. Se você crê do seu coração que Ele é o Filho de Deus, e o aceita como seu Salvador, e crê que Deus o levantou para sua justificação, se você quer aceitar isto nessa base, isto é seu agora. Você levantaria sua mão? Alguma alma impenitente, que gostaria de se arrepender esta manhã, diga, lembre-se de mim, irmão, pregador, enquanto nós vamos orar. Eu também tenho falhado. Eu tenho me unido à igreja, mas eu sei que eu nunca tive isto que você está falando. Eu nunca nasci deste espírito, irmão Branham. Eu apenas não o tenho, isto é tudo. Eu quero que você ore por mim para que Deus o dê para mim esta manhã. Deus te abençoe, Senhor. Haveria alguém mais? Diga, Deus, faça de mim o que eu
Tu queres que eu seja. Eu quero que tu sejas. Eu quero ser como tu queres que eu seja. Eu tenho rejeitado seu amor. Deus te abençoe, filho. Apenas um momento agora. Se as águas do oceano fossem tinta, e o céu um pergaminho, cada haste da terra uma pena, todo homem um escriba por profissão, para escrever o amor de Deus. As águas do mar se secariam, e o pergaminho não seria suficiente, ainda que estendido de céu a céu. Ó, amor de Deus, quão rico e puro, quão insondável e forte. Ele para sempre durará, os santos e anjos cantam. Querido Deus, verdadeiramente o poeta que escreveu estas palavras estava exatamente como muitos de teus crentes, procurando, tentando encontrar palavras para expressar isto. E está escrito na Bíblia, e quanto mais sábio foi o pregador, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Oh, como gostaríamos de ter a língua e o vocabulário no qual pudéssemos explicar para as pessoas o que isto realmente é, mas isto não poderia ser encontrado em lábios mortais. Toda a eternidade, indubitavelmente, jamais revelará isto, como Deus dos céus veio à terra para salvar os pobres, perdidos, desprezíveis pecadores. Eu oro a ti, Pai, que através dessas poucas palavras mal pronunciadas esta manhã, como eu diria, que alguém tenha encontrado paz, e uma satisfação, e uma forte consolação, que haja se abrigado no refúgio, e que suas almas possam se ancorar naquela promessa que Deus jurou, a de que ele os levantaria no último dia. Várias mãos foram levantadas no edifício, bem aqui neste tabernáculo. Deus, dê a eles aquela firme esperança, agora mesmo. Possam eles se ancorar junto à rocha das eras. Não importa quão violentamente o mar possa balançar e seus pequenos barcos possam saltar, eles têm uma âncora, a promessa de Deus. Lá eles permanecem dizendo, Deus disse isto e ele não pode mentir. Quem ouve minhas palavras, as quais tenho tentado pregar esta manhã, e crê naquele que me enviou, Jeová, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ó, eterno Deus, abençoa-os hoje, e possa cada pessoa aqui que não está sob o sangue, aquelas almas que nunca têm sido convertidas, possa isto acontecer agora mesmo, Senhor. Tu obras o mistério, é tudo teu, é entregue a ti. Eu oro que tu dê isso a eles, vida eterna. Possamos algum dia, sobre o outro lado da margem, enquanto de um a um descermos através do vale, possamos nos encontrar lá onde eles nunca mais dirão adeus. E algum dia, nós chegaremos ao rio no encerramento do tempo. Quando os últimos pensamentos de tristeza se houverem ido, haverá alguém esperando, que nos mostrará o caminho. Bem, eu não terei de atravessar sozinho o Jordão. Haverá alguém esperando, que me mostrará o caminho. Eu não terei de atravessar sozinho o Jordão. Todos os que têm esta esperança, levantem suas mãos agora, enquanto você levanta sua cabeça. Eu não terei. Agora, somente o adorem. A mensagem está terminada. Você não está feliz? Deus jurou que ele não. Deus jurou que te encontraria lá. Jesus morreu para expiar todos os meus pecados. Quando as trevas, o que você diz? O ferrão se foi. Ele estará esperando por mim. Eu não terei de atravessar sozinho o Jordão. Vezes eu me sinto desamparado, cansado e, agora, apenas o adorem. Parece que todos os meus amigos têm se ido. Você já alcançou este lugar. Mas há um pensamento que me alegra. Qual foi a promessa? Meu coração contente, eu não terei de atravessar sozinho o Jordão. Agora, filhos da promessa, somente o adorem por fazer isto. Eu não terei de atravessar sozinho o Jordão. Jesus morreu para expiar todos os meus pecados. O que acontece agora? Quando as trevas eu vir, ele estará esperando por mim. Eu não terei de atravessar sozinho o Jordão. Quando eu chegar ao rio, cada um de vocês vindo, há uma grande e escura sombra posta lá, diante de vocês. É uma grande porta. Você estará entrando ali num desses dias, talvez antes do dia terminar, talvez antes da igreja fechar esta manhã. Você estará indo para lá. Cada vez que o coração bate, você está um passo mais perto. Mas quando as trevas eu vir, ele estará esperando lá. Ele disse que estaria. Ele jurou que estaria. Então eu não terei de atravessar sozinho o Jordão. Ó, bendito Senhor, nossos corações estão repletos esta manhã ao terminarmos. Pense que quando o pulso estiver cessando e a enfermeira pressionar o travesseiro ao redor da sua cabeça e você não puder mais mover suas mãos e elas estiverem geladas. Seus filhos, sua mãe, seus entes queridos gritando e chorando e aquela grande porta abrindo-se mais além. Ele estará esperando. Davi disse, se fizer no Seol a minha cama, ele estará ali. Eu não terei de atravessá-lo sozinho. Quando as gotículas do rio começarem a borrifar nossa face, Deus tomará o barco salva-vidas, nos guiará na travessia. Ele prometeu que faria.
Davi, o profeta disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor, nós estamos tão felizes hoje porque fomos incluídos como herdeiros da promessa. Hoje temos a vida eterna dentro de nós, porque amamos o Senhor Jesus, cremos nele e aceitamos sua palavra e seu ensinamento. E ele nos dá como selo da nossa fé, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. A nossa fé está ancorada dentro de nós. E pensar que muitas vezes nós andamos através de sombras escuras, muitas vezes tropeçando ao longo do caminho, mas nossa âncora ainda nos sustém. Há algo nela, um caminho além, que parece estar guiando, dizendo: mova-se. Nós estamos avançando. Deus, abençoa-nos. Nós precisamos de Ti. Mantenha-nos sempre fiéis e verdadeiros até a hora que Tu venhas por nós e Te louvaremos através das incessantes eras. E, naquele dia, quando estivermos sobre a terra, seus benditos pés ainda não a têm tocado. Lá, parado nos ares, ele e os santos e redimidos de todas as eras, a cada um os observa, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Todos lá parados, vestidos em sua justiça. Nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e cantaremos estas histórias de redenção. Nossos pobres corações estremecerão quando olharmos para ele, o qual nos amou e deu-se a si mesmo por nós. Quando éramos desprezíveis e pecadores, Cristo morreu para que pudéssemos ser salvos. Nós te agradecemos por isto, Pai, no nome de Cristo. Amém. Você o ama? Oh, como ele é real! Você simplesmente não sente o desejo de que de alguma maneira pudesse abraçá-lo? Você simplesmente não gostaria de arrastar-se e tocar seus pés? Você sabe, havia algumas pessoas que costumavam vir nos meus cultos em Phoenix, Arizona e diziam: eu apenas gostaria de conversar com ele. Eu gostaria de dizer: Senhor, Tu me amastes quando meu caminho era tão escuro. Eu simplesmente gostaria de conversar com ele antes de atravessarmos do outro lado. Eu quero vê-lo. Eu simplesmente quero vê-lo. Penso como me sentirei, porque meu pobre coração estremecerá quando eu o ver lá. Frequentemente tenho pensado: eu desejaria poder ter ouvido aquela voz dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Provavelmente jamais ouvirei isto literalmente como ele falou então, mas eu quero ouvi-lo dizer isto no último dia: bem está, servo bom e fiel. Agora, entra no gozo do teu Senhor que tem sido preparado para ti. Desde quando? Desde que você foi salvo. Não, irmão, desde a fundação do mundo, quando te vi, te predestinei e te ordenei para a vida eterna. Então, vocês foram abençoados. E aos que predestinou a estes também chamou. E isto é certo: aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Aí está você. Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou e já estamos glorificados com ele no fim do mundo indo para o nosso galardão. Vocês não estão felizes. Certamente, isto te faz amá-lo, pois quando você não podia se ajudar, aqui vem ele, vem e faz isso por você. Benditos sejam os laços que unem, irmã Gertie, nossos corações em amor cristão. Agora, enquanto temos aqui este pequeno companheirismo de adoração, vamos orar pelos enfermos. Deus vos abençoe, vocês que levantaram suas mãos para Cristo esta manhã. Procure um lugar para adorar, sirva-o. Agora, vamos simplesmente adorá-lo, como uma congregação, todos vocês, metodistas, Igreja de Deus, Assembleias de Deus, presbiterianos, luteranos, católicos, todos juntos. Agora, vamos cantar. Benditos sejam os laços que unem nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. Diante do trono do nosso Pai, colocamos nossa ardente oração, nosso temor, nossa esperança, nosso alvo, são um, nosso conforto e o nosso cuidado. Quando nos separamos, isto nos dá uma dor interior, mas ainda estaremos unidos no quantos metodistas, batistas e todos. E esperamos nos encontrar novamente. Isto não te faz bem? Vamos cumprimentar uns aos outros agora, enquanto cantamos novamente. Diante. Apertem as mãos uns dos outros, alguém que esteja atrás de você, em frente a você, do outro lado. Trono. Colocamos nossa ardente oração, nosso conforto e nosso cuidado. Agora, quando nos separamos, nos amamos uns aos outros. Isto nos dá. Desejariam que o culto continuasse. Vê. Assim é que pensamos. Uma dor interior. Mas ainda estaremos unidos no coração. Em um. Esperando nos encontrar novamente. Se não for aqui, será naquele grande dia. Agora, Pai, receba nossa adoração esta manhã.
Tome a palavra e plante-a dentro dos corações dos crentes. Não permita que eles sejam simplesmente levados para cima hoje e para baixo amanhã, mas possam essas palavras encontrar lugar de repouso no coração de cada crente, para saberem que Deus tem prometido por um juramento e há duas coisas imutáveis na imutabilidade de Deus, que são: é impossível que Deus minta e que os herdeiros desta salvação podem ter esta esperança forte, firme e segura, uma âncora da alma. Para saber isto, Deus nos tem feito uma promessa juramentada. Uma, que Ele não pode mentir. A outra é que Ele jurou sobre isto, que nos levantaria no último dia e nos daria a vida eterna. Sabendo que depois que temos sido chamados, Ele disse que nos conhecia antes da fundação do mundo, nos predestinou, na adoção de filhos através de Jesus Cristo. Ele nos predestinou, nos chamou. E quando Ele nos chamou, Ele nos justificou. Não podemos nos justificar a nós mesmos, então Ele nos justificou através da morte de seu próprio Filho. Aqueles os quais Ele tem justificado, Ele já os tem glorificado. A palavra já foi falada e nós simplesmente estamos em nosso caminho, seguindo, regozijando em nosso caminho para a glória. Dê fé às pessoas, e possam os pequenos hábitos e coisas que estão prendendo as pessoas, possam eles desprenderem-se delas esta manhã, com esta palavra de Deus, a qual é a âncora da alma, firme e segura. Possam eles livrar-se de seus hábitos, seus pequenos temperamentos e coisas que têm sido, como Paulo disse na parte adicional da mensagem de alguns dias atrás, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Jesus Cristo, que foi tentado de todas as maneiras como nós o somos, porém sem pecar. Lhe foi permitido ser tentado, mas ele não caiu em tentação. E nós somos tentados a pecar, mas nunca para cair, porque a vida que está dentro de nós é a âncora do nosso destino eterno e nós seguramos isto consagrado em nosso coração. Agora, há muitos que estão enfermos e têm sido afligidos com doenças. Estamos nos preparando para orar por eles. Pai, que eles possam passar sob a palavra de Deus hoje, pois esta preciosa palavra que tem sido pregada, a Bíblia dando testemunhos, os anjos de Deus estão acampados ao redor e o grande Espírito Santo, sobre todos, está parado aqui para dar testemunho da palavra. Agora, Pai, que eles possam passar sob a palavra da promessa esta manhã, e sair melhores daqui e estarem bem, remover seus aparelhos, deixar as cadeiras e as maçãs em que estão deitados, e, simplesmente serem curados. Concedeu, Senhor, que eles possam retornar e no próximo culto lhes sejam permitido vir, ou para suas próprias igrejas, regozijando, mostrando quão grandes coisas Cristo tem feito. Ministramos isto para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Eu quero me desculpar por uma promessa que fiz, a de que esta manhã teríamos o capítulo 7, porém não conseguimos chegar a ele. E temos de conseguir aqui um pouco de tempo para a fila de oração. E, agora, esta noite, o Senhor permitindo, tomaremos o capítulo 7 e descobriremos quem foi este Melquisedeque. Quantos gostariam de saber? Simplesmente vamos saber exatamente quem ele é. E a Escritura diz quem ele é, vê? E Scofield diz que isto era um sacerdócio. Como poderia ser um sacerdócio sem princípio e sem fim? Veja, não era um sacerdócio. Era um homem, Melquisedeque, um nome, uma pessoa. Como? Não desconsiderando, mas a ciência cristã diz que o Espírito Santo é um pensamento. E a Bíblia diz, ele, o Espírito Santo. E ele é um pronome pessoal, é uma pessoa, não um pensamento, é uma pessoa. Absolutamente. E Melquisedeque é um homem que não teve princípio de dias nem fim de anos. Ele não teve pai nem mãe, ou descendência. E esta noite, o Senhor permitindo, descobriremos através da palavra quem ele é. Você ama a palavra. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agora, você diz, irmão Branham, eu não a entendo toda. Nem eu. Certa vez eu estava pregando lá, em Kentucky. E provavelmente alguns dos recém-chegados, católicos e de outras diferentes igrejas, que podem não entender estas ricas e profundas coisas da Escritura, que eu tenho estado pregando sobre cura divina. Uma garotinha descalça trouxe. Ela não tinha mais de 15 anos e ela tinha um bebezinho que sofria de paralisia. E eu perguntei, irmã, qual é o problema com seu bebê? Ela disse, ele tem tremedeiras. Ela não sabia dizer paralisia, ela não sabia como chamar aquilo. Uma mulherzinha de cabelos longos que talvez nunca tenha tido um par de sapatos em sua vida, querida de algum homem. E eu disse, você crê? E aqueles pequenos olhos cor de cinza olharam-me e ela disse, sim, Senhor, eu certamente creio. Peguei o bebezinho e enquanto estava orando por ele, a tremedeira cessou. E aquilo se foi.
No dia seguinte, saí para uma caçada de esquilos, do outro lado da montanha. E ouvi alguns homens parados lá conversando e uma velha serra zumbindo. E eu deslizei para baixo. Eu tinha estado caçando esquilos. Eles estavam conversando a meu respeito. Estavam lá mascando fumo e cuspindo, as folhas voando desta maneira. E eles estavam conversando sobre o culto da noite anterior. E um deles disse: eu vi aquele bebê, eu passei lá esta manhã. Não estava mais tremendo esta manhã. Vê, disse, aquilo foi real. E ele estava cuspindo-o. E eles tinham os rifles encostados na árvore. Então pensei que seria melhor apresentar-me. Você sabe, lá embaixo eles também tinham rixas. Então caminhei e disse: bom dia, irmãos. E aquele enorme companheiro parecia estar falando. Ele tinha um pedaço de fumo na boca desta maneira, saliente do lado assim e um pescoço grande e comprido. E ele tinha um grande velho chapéu puxado sobre sua face. Ele olhou ao redor e me viu, pegou o chapéu e o tirou me cumprimentando. Foi. O irmão Branham Ilustra, Ed, engoliu aquele fumo mascado e disse: bom dia, pastor. Vê. Sim, senhor. Respeito. Isso é correto. De que modo ele sempre viveu a respeito disto eu não sei, mas ele teve. Então na noite seguinte, voltando, havia um homem lá que queria argumentar um pouco comigo. Ele ia a uma igreja que não cria em cura divina. E esta era uma igreja metodista, em White Hill, Kentucky. Então ele foi para. Ele estava de pé do outro lado. Ele tinha uma lanterna em sua mão e disse: eu quero dizer algo, pregador. Eu simplesmente não posso aceitar aquilo, porque eu não posso ver isto. Eu disse: você não pode ver isto. Ele disse: não, eu mesmo sou um homem doente, e não posso ver isto. Eu disse: onde você mora? Ele disse: lá atrás, no Big Renox. Eu disse: bem, agora, como você vai conseguir chegar em casa? Ele disse: bem, eu vou a pé. Eu disse: você pode ver sua casa? Ele disse: não, senhor. Eu disse: está terrivelmente escuro esta noite, está nublado. Ele disse: sim. Eu disse: como você vai para casa? Ele disse: com esta lanterna. Eu disse: a lanterna não clareia todo o caminho para casa. Eu disse: como você vai? Ele disse: eu caminho com a lanterna. Eu disse: é isto. Você tem a luz da lanterna agora e cada vez que você dá um passo neste caminho, a luz continuará mostrando adiante de você. Se você simplesmente continuar caminhando, a luz continuará indo com você. E vocês façam isto esta manhã. Vocês querem Cristo, o grande sumo sacerdote, o intercessor pelas vossas enfermidades, suas doenças ou sua alma. Você pode não entender isto, nós não entendemos. Mas somos ordenados a andar na luz como Ele na luz está. Você dá um passo na luz. E quando você tem a luz com você, a luz brilhará para o dia perfeito. Ela manterá o caminho adiante de você. E nós andaremos nesta antiga e majestosa estrada, contando onde quer que eu vá. Prefiro ser um cristão antiquado, Senhor, do que qualquer coisa que eu conheça. Já ouviram este antigo hino? Não há nada como um cristão antiquado, amor cristão para mostrar. Estamos caminhando na antiga e majestosa estrada, contando onde quer que vamos. Prefiro ser um cristão antiquado, Senhor, do que qualquer coisa que eu conheça. Eu simplesmente amo isto. Tudo certo agora. Vamos orar pelos enfermos. Nós não reivindicamos que podemos curar os enfermos. Se nós o fizéssemos, estaríamos dizendo algo errado. Cada pessoa doente que está aqui já está curada. Isso é o que a Escritura diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é certo. Cada pecador que está aqui, se houver um, você tem sido salvo desde que Jesus morreu. Mas você nunca morre aqui, onde sua oportunidade foi colocada diante de você, para entrar em sua presença e então tentar aceitá-la. Está feito agora. Você deve aceitá-la agora mesmo. Se você vai além do sangue, então você não é nada, mas você já está julgado, porque você é julgado pela maneira que você considera a expiação do Senhor Jesus Cristo. Vê, você se julga a si mesmo lá. Então ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então não há nada que eu poderia ter para te curar. Não há nada que a igreja teria para te curar. A única coisa que podemos fazer é orar por isto, que a tua fé não falhe, que você possa vir para o altar esta manhã para aceitar a Cristo, como seu curador assim como o aceitou por seu Salvador. E sem quaisquer, Deus obra milagres, Ele mostra grandes sinais. Cego, surdo, mudo, todas as coisas são curadas exatamente aqui,
no tabernáculo. Porém, se isto é ou não, nós aceitamos isto de qualquer modo. Muitas vezes essas coisas são por visões. Quantos estavam aqui, mais ou menos 3 ou 4 domingos atrás, quando um homem cego e paralítico, com o sistema nervoso abalado, entrou aqui e foi colocado numa cadeira? E antes de eu sair de casa eu o vi numa visão e disse que haveria um homem aqui, cabelos escuros, ficando grisalho, sua esposa, uma mulher de boa aparência, de mais ou menos 60 anos. Ela viria chorando e me pediria para voltar e orar pelo seu marido. Ele sentou-se exatamente ali, e eu desci e disse para alguns de meus irmãos aqui: observem isto. E quando fomos para o altar outros tinham orado. Quando fui orar, andei um pouco e voltei. E sua esposa se levantou e veio exatamente da maneira que o Senhor havia dito que seria, as pessoas olhando, para ver se estaria acontecendo daquele modo. Isso nunca falhou. E então, quando ele caminhou, vim saber que aquele era um homem, que o Dr. Ackerman, lá embaixo, em Birdsey, Indiana, o enviará aqui, o qual é um católico, e seu rapaz é um monge lá, no monastério, em Saint Meirad. O Dr. Ackerman é um companheiro meu de caçadas e ele enviou o homem aqui. E o Senhor mostrou-me um homem de cabelos pretos que o enviaria, mas eu não sabia quem era. E eu disse: era aquele o Dr. Ackerman? Ele disse: era. Vê. E então o homem, eu disse: assim diz o Senhor. Desci e disse: Senhor, fique em pé. Era cego e não podia. Ele, o problema do sistema nervoso se havia ido. Ele não conseguia manter-se em pé por conta própria sim, vê. Tinha estado daquela maneira por anos, havia ido à clínica Mayo e as demais. E simplesmente orei por ele, e ele se levantou. Lá foi ele, desceu caminhando através. Primeiro ele disse: eu posso ver. Então ele gritou: sim, eu posso. Seus olhos se abriram e lá. Ele tinha sido ortodoxo e sua esposa presbiteriana. Algumas pessoas pensam que presbiteriano e ortodoxo não gritam. Você deveria tê-los ouvido. Certamente. Eles estavam gritando e se abraçando um ao outro. Voltou e simplesmente pegou sua cadeira de rodas, caminhou, descendo os degraus como qualquer outro homem, podia ver e falar e assim por diante. Outro dia recebi uma carta ou um telefonema dele. Eu creio que foi com o irmão Cox que ele falou e disse que seus olhos tinham uma sensação de ardor. Certamente. É o nervo. Os nervos ópticos estão crescendo e voltando à vida, você sabe, e tomando seu lugar. A maldição foi tirada. Se você deixa a natureza ter seu curso, se nada a detém, então isto terá pleno domínio. Se você tem uma faixa ao redor do seu braço, impedindo a circulação, sua mão enfim morrerá. Agora, pois, naturalmente, isto ficará normal se você simplesmente deixá-lo livre. Mas alguma coisa tem interrompido a natureza. Então você não pode ver isto. Não há meio para que um médico veja. Apenas há duas coisas com que ele pode trabalhar: o que ele pode ver e o que ele pode sentir. Estas são as únicas coisas pelas quais ele pode trabalhar: o que ele vê e o que ele sente. Se ele não pode ver, então isto tem que ser espiritual. E há apenas uma coisa que pode acontecer, é nós orarmos. Cristo move a maldição, expulsa o diabo, e aquilo começa a se tornar normal e bem. Se torna bem, e isso é tudo o que há para fazer. Em meu nome, eles expulsarão os demônios. Isso é certo. É a promessa para a igreja. É a promessa de poder para o que? É sua presença conosco. Agora, o que nos separa de sermos perfeitos esta manhã, para fazer estas coisas exatamente como ele as fez, é porque nós ainda estamos no véu. Vê. Mas nós temos algum sentimento lá que nos diz: oh, sim. Vê. E quando você aceita sua cura, não importa o que o véu diga, é o que a palavra disse. Veja, é isso. É isto. E a palavra é sempre predominante sobre qualquer coisa. A palavra eterna de Deus. Olhe para Sara, seu útero morto, 90 anos de idade, viveu com seu marido desde que tinha 16 ou 17 anos, sem filhos. Abraão, com 100 anos, e Deus os transformou e deu-lhes um bebê. Veja, porque eles creram e chamaram aquelas coisas, as quais não eram como se fossem. Amigos, entrem nesse caminho esta manhã. E hoje à noite, nós esperamos, todos vocês que estão nos visitando, estamos felizes por tê-los aqui esta manhã. Que Deus seja convosco. E se vocês estiverem na cidade à noite, ficaríamos felizes em tê-los esta noite, para o complemento deste culto, sobre Melquisedeque. E então, se você não estiver, e tiver sua própria igreja, vá para a sua igreja. Este é seu posto de dever. Se você pertence a uma igreja, vá lá. Este é apenas um pequeno tabernáculo onde nos reunimos aqui e temos companheirismo um com o outro.
Agora, o Senhor vos abençoe. E eu, a irmã Gerti tocará para nós. O grande curador está aqui. E há alguém aqui que gostaria de receber oração? Levantem suas mãos aqueles que querem vir para a fila de oração, para colocar sua fé em Cristo. Está bem, se quiserem, podem alinhar-se deste lado da igreja. E se eles puxarem o assento apenas um pouquinho para baixo, irmão, se você quiser, então com isso nós podemos conseguir um pequeno espaço ali, por onde você possa trazer as pessoas. Venham por este lado. E nós vamos orar, agora, enquanto cantamos. E vamos pedir aos anciãos aqui, de alguma denominação ou igreja, indiferente de qualquer que seja, se você crê em cura divina, ficaria comigo aqui nesta plataforma, para orar pelos enfermos. Ficaríamos contentes em tê-los aqui. Qualquer denominação, ou não denominação, ou o que quer que você seja, ficaríamos contentes em tê-los aqui. Vocês simplesmente venham agora para orarmos. Subam e permaneçam comigo. Irmão Neville, traga o óleo agora. Este foi o audiolivro do Sermão Hebreus 6 parte 3. Esperamos que seja de bênção para você. Compartilhe este audiolivro com mais alguém, e assim você estará nos ajudando a evangelizar. Seu like e comentário também é muito importante. Essa mensagem Hebreus 6, terceira parte, foi pregada originalmente em inglês por William Marion Branham, em 15 de setembro de 1957, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Traduzida na íntegra do inglês para o português e distribuída por A Voz do Sétimo Anjo. Fone fax 045 378 10 77. Caixa postal 577, CEP 85.900-970. Página www.luzdoentardecer.org. E-mail maiasfamilia@luzdoentardecer.org. Toledo, Paraná, Brasil.